é Mariana. Sejam bem-vindos. Estou aqui para falar sobre os principais pontos da legislação trabalhista brasileira que você deve conhecer para fazer uma boa gestão dos seus trabalhadores rurais. O empregado rural tem seus direitos definidos em lei própria. Na Lei 5.889, de 1973, regulamentada pelo Decreto 73.626, de 1974, no artigo 7º da Constituição Federal e em alguns outros artigos da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. O empregador rural é toda pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que explore algum tipo de atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por prepostos. E o empregado é toda pessoa física que presta serviços de maneira habitual a um empregador rural, sob a dependência deste e mediante o recebimento de um salário. Uma vez decidida a contratação do empregado, a primeira atitude a ser tomada é anotar na Carteira do Trabalho e de Previdência Social, a CTPS, do empregado, o registro do emprego que você está ofertando. Esse é um dos direitos garantidos pela legislação do trabalhador. Essa anotação deverá ser feita em até 48 horas, contadas a partir da data de admissão. A anotação da carteira de trabalho deve ser feita na seção Contrato de Trabalho, que deve ser preenchida da seguinte maneira: o seu nome completo ou da sua empresa como empregador, o número do seu CPF ou CNPJ da sua empresa, o endereço completo, a espécie do estabelecimento, se é um sítio, fazenda, residência, chácara ou outro tipo, o cargo ou a função do empregado, o CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupações, que estabelece códigos para cada função exercida pelo empregado. Estes códigos poderão ser encontrados no site do Ministério do Trabalho e do Emprego, www.mtscbo.gov.br. A data da admissão, que é a data do início das atividades, o salário ajustado entre o empregador e o empregado, que não poderá ser inferior ao mínimo fixado por lei, e deve ser também escrito por extenso. É recomendado que seja feito um contrato de trabalho por escrito, onde deve ser especificado alguns pontos principais, como horário de trabalho, horário de intervalo, dias de descanso, função e atividades a serem exercidas, salário, periodicidade de pagamentos, descontos e etc. Para começar, vamos falar sobre a admissão do trabalhador e os tipos de contratação. Os contratos de trabalho poderão ser feitos de duas modalidades: por prazo indeterminado e por prazo determinado. O contrato de trabalho por prazo indeterminado não tem prazo para acabar, mas pensando na garantia tanto do empregado como do empregador, recomenda-se que seja feito um contrato de experiência, para que ambas as partes tenham o direito de experimentar e ver se a relação de trabalho está satisfatória. Caso contrário, o contrato se encerra automaticamente após o prazo determinado. Para este tipo de contrato, existe o limite de 90 dias, que pode ser prorrogado uma única vez. Por exemplo, é feito um contrato de 60 dias e este pode ser prorrogado por mais 30 dias, caso as duas partes concordem. Após este prazo, se não houver manifestação de nenhuma das partes, o contrato passará a ter validade por prazo indeterminado. Os contratos por prazo determinado podem ser dos seguintes tipos: contrato de safra ou contrato de pequeno prazo. O contrato de safra é o contrato que tem duração conforme as variações estacionais da atividade agrária. Não pode ser prorrogado, mas pode ser seguido de outro contrato. O recrutamento dos trabalhadores deve ser feito pelo empregador ou preposto, preferencialmente na própria região, e são proibidos empreiteiros ou gados. Os trabalhadores devem receber gratuitamente o transporte adequado de ida e volta, alimentação farta, sadia e hospedagem, sendo proibido fazer descontos nos salários. Os empregados não podem ser induzidos a comprar em cantinas ou armazéns do empregador ou preposto. Aconselha-se a realização do contrato escrito que especifique o salário
por tarefa ou fixo, os descontos, os adiantamentos, a periodicidade dos pagamentos, as condições de moradia ou alimentação, horários de trabalho e descanso e proibição de ajuda de familiares, principalmente de menores de 16 anos. Ao final da safra, deve ser pagos ao trabalhador rural saldos de salários, 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas de 1/3 e FGTS. Se o contrato for rescindido pelo empregador antes do final da safra, o empregado rural terá direito ao saldo de salário, 13º salário proporcional, férias acrescidas de 1/3 e ao saque do FGTS, com um acréscimo de 40%. Se a rescisão ocorrer por pedido do próprio empregado, ele deverá receber o saldo do salário e o 13º salário proporcional. O outro tipo de contrato de prazo determinado é o contrato por pequeno prazo. Este contrato é para atividades temporárias e só pode ser realizado por produtor rural pessoa física, proprietária ou não, que explore diretamente a atividade agroeconômica. Esse tipo de contrato foi instituído pela Lei nº 11.718, de 2008. Se durante o período de 1 ano a contratação passar de 2 meses, o contrato passa a ter prazo indeterminado. E o contrato deve ser feito por escrito e registrado na carteira de trabalho. Deve ser autorizado por acordo coletivo ou convenção coletiva. O trabalhador rural tem contrato por pequeno prazo, tem os mesmos direitos dos demais trabalhadores rurais. O trabalho intermitente, que se caracteriza nas atividades em que há intervalo superior a 5 horas entre 2 jornadas, é o caso, por exemplo, do vaqueiro ou retireiro. Nessas situações, deve ser anotado na carteira de trabalho e o período de intervalo não será computado como de efetivo serviço. Não pode compor parte do salário mínimo e deve ser objeto de contrato em separado. É importante falar também sobre o trabalho do menor. É proibida a contratação de menor com até 16 anos de idade, a não ser quando na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Trabalhadores menores são proibidos de realizar trabalhos noturnos, insalubres, perigosos ou penosos, que envolvam contato com poeira, calor, gasolina, produtos químicos, agrotóxicos, ruído ou a venda de bebidas alcoólicas. Vamos falar sobre a remuneração. A remuneração do empregado rural deve ser paga de forma fixa e pelo menos 5% do salário mínimo deve ser pago em espécie. Só poderão ser descontadas do empregado rural as seguintes parcelas calculadas sobre o salário mínimo, desde que previamente autorizadas: até o limite de 20% pela ocupação da moradia, até o limite de 25% pelo fornecimento de alimentação sadia e farta, atendidos os preços vigentes na região, e adiantamentos em dinheiro. No entanto, sempre que mais um empregado residir na mesma morada, o desconto de até 20% será dividido proporcionalmente ao número de empregados, sendo proibida a moradia coletiva de famílias. A casa fornecida ao empregado rural deve ter condições mínimas, e é obrigação do empregador garantir essas condições mínimas e arcar com os reparos das casas ocupadas, desde que os danos não tenham sido culpa dos trabalhadores. Se o contrato de trabalho for rescindido ou tiver seu prazo encerrado, o empregado é obrigado a desocupar a casa dentro de 30 dias. A cessão pelo empregador de moradia e de infraestrutura básica, assim como de bens destinados à produção para a subsistência do empregado e de sua família, não integram o salário do trabalhador rural, desde que caracterizados como tal em contrato escrito, celebrado entre as partes, com testemunhas e notificação obrigatória ao respectivo sindicato de trabalhadores rurais. Atenção! Estas utilidades podem ser fornecidas pelo trabalho como parte da remuneração ou para o trabalho. Nesse segundo caso, em que o fornecimento é feito para viabilizar a própria prestação do serviço, como no caso de uniformes, por exemplo, tais prestações não têm natureza salarial. No Paraná, o empregado rural tem direito ao piso salarial regional. Em estados em que não há piso regional estabelecido, deve ser considerado o salário mínimo nacional.
O empregado rural pode receber salário hora, respeitado sempre o valor hora do salário mínimo ou do piso salarial regional. O empregador pode exigir assinatura de recibos de pagamento de salários. É permitido o adiantamento do salário do empregado rural ou o fornecimento de vales, com posterior abatimento dos valores pagos. O empregador pode exigir recibos deste adiantamento. Deve-se evitar o fornecimento de vales superiores ao salário do empregado. O salário do empregado rural não pode ser reduzido sob hipótese alguma. Este é o direito do empregado à irredutibilidade salarial. Todas as alterações de salário devem ser anotadas na carteira de trabalho, no campo Alterações de Salário. O empregado rural tem direito a vale-transporte em quantidade suficiente para o deslocamento casa-trabalho e vice-versa. O empregador pode descontar até 6% do salário do empregado pelo fornecimento desse benefício. O vale-transporte não deve ser pago em dinheiro. No caso do empregado rural não desejar o recebimento do vale-transporte, o empregador deve manter documento escrito em que o trabalhador manifesta essa vontade. O empregado rural tem direito ao FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Também tem direito ao abono do PIS, que é o Programa de Integração Social. O pagamento do 13º salário do empregado rural deve ser feito em 2 parcelas. A primeira parcela deve ser paga entre fevereiro e novembro de cada ano, no valor correspondente à metade do salário do mês anterior ao do pagamento. E a segunda parcela deve ser paga até o dia 20 de dezembro, no valor da remuneração de dezembro, descontado o valor da primeira parcela. O empregador deve inscrever o empregado rural no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e efetuar os recolhimentos previdenciários nos percentuais de 8%, 9% ou 11% do salário do empregado, conforme o valor do salário. Para saber qual percentual deve ser recolhido, deve-se consultar a tabela vigente do INSS, disponível no site do Ministério da Previdência Social, www.mpas.gov.br. Além deste percentual, o valor total a ser recolhido também deve incluir a cota do empregador, de 20% sobre o salário do empregado, independentemente do valor do salário. O trabalhador rural deve trabalhar no máximo 8 horas por dia e 44 horas por semana. O trabalho, além desses horários, dá direito ao recebimento de horas extras, que devem ser pagas com um adicional de 50%. O trabalhador rural tem direito a repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Também tem o direito de folgar em feriados civis e religiosos, devendo ser remunerado em dobro caso trabalhe nesses dias de repouso. Nos trabalhos com duração superior a 6 horas, será obrigatória a concessão de um intervalo mínimo de 1 hora, observados os usos de costume da região, assim como o intervalo de 11 horas entre 2 jornadas. Quando houver trabalho noturno, executado entre as 21 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, na lavoura, e entre as 20 horas de um dia e as 4 horas do dia seguinte, na atividade pecuária, deverá ser pago adicional de 25% sobre a remuneração normal. O empregador rural poderá faltar ao serviço justificadamente nas seguintes situações: até 2 dias consecutivos, em razão do falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que declarar em carteira de trabalho viva sob sua dependência econômica, até 3 dias consecutivos em virtude de casamento, até 5 dias em caso de nascimento de filho, contados a partir da data do nascimento, por 1 dia em cada 12 meses de trabalho em caso de doação voluntária de sangue, no dia do reservista, para cumprimento de obrigações do serviço militar, nos dias de prestação do exame vestibular para ingresso no ensino superior, nos dias em que, por conveniência do empregador, não houver a prestação de serviços, em caso de doença devidamente comprovada, pelo tempo necessário para comparecimento a juízo, e o empregador pode descontar do salário do empregado as faltas ao serviço que não forem justificadas.
O empregado rural, se for chefe de família, pode faltar ao serviço um dia por mês ou meio dia por quinzena para efetuar compras sem remuneração ou mediante compensação de horário, mas sem prejuízo do repouso. A cada 12 meses de trabalho para o mesmo empregador, o empregado rural tem direito a férias, remuneradas de 30 dias, acrescidas em 1/3 do salário. Quem define o período das férias do trabalhador é o empregador. As férias devem ser concedidas ao longo dos 12 meses seguintes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Por exemplo, o empregado rural começa a trabalhar em 10 de abril de 2015. A partir de 10 de abril de 2016, ele terá direito a 30 dias de férias remuneradas. Estes 30 dias deverão ser usufruídos até 10 de abril de 2017. Caso o empregador não conceda férias neste período ao empregado, o empregador deve pagar as férias em dobro. O empregado pode pedir a conversão de 1/3 do período de férias em dinheiro, o chamado abono de férias, desde que o empregado peça até 15 dias antes da data em que passará a ter direito a elas. As férias devem ser anotadas na carteira de trabalho, no campo Anotações de férias. A empregada rural tem direito à licença maternidade de 120 dias. Durante este período, a empregada inscrita no INSS tem direito ao salário maternidade, em valor correspondente ao seu último salário contribuição. Esse benefício é pago pelo próprio empregador, que recebe o ressarcimento do valor pela Previdência Social. O início do afastamento do trabalho é determinado por atestado médico fornecido ou pelo Sistema Único de Saúde ou por médico particular. Poderá ser requerido no período de 28 dias antes do parto até a data do nascimento do bebê. A licença maternidade também é direito da empregada rural que adotar uma criança ou obtiver guarda judicial para fins de adoção. Neste caso, o número de dias dependerá da idade da criança. Até 1 ano, 120 dias. De 1 a 4 anos, 60 dias. E de 4 a 8 anos, 30 dias. O empregado rural tem direito à licença paternidade de 5 dias corridos, contados a partir da data do nascimento do filho. Em caso de doença, o empregado rural, inscrito no INSS, tem direito ao auxílio-doença, pago pela Previdência Social, a partir do 1º dia de afastamento. O benefício deve ser requerido, no máximo, até 30 dias após o início da incapacidade. Terminado esse prazo, o pagamento iniciará a partir da data do requerimento. O empregado rural tem direito ao auxílio-acidente em caso de acidente de trabalho. A empregada rural tem direito à estabilidade à gestante, desde a confirmação da gestação até 5 meses após o parto. Isso significa que ela não pode ser despedida sem justa causa nesse período. A rescisão do contrato de trabalho rural pode acontecer de 3 formas: por pedido de demissão, despedida sem justa causa e despedida por justa causa. O pedido de demissão ocorre pela iniciativa do empregado, que manifesta a sua vontade de rescindir o contrato de trabalho. A despedida sem justa causa ocorre por vontade do empregador, sem que o empregado tenha cometido falta grave, passível de despedida por justa causa. E no caso de despedida por justa causa, o empregador pode despedir o trabalhador rural por justa causa nos casos de desonestidade, como roubo, furto ou apropriação indébita, incontinência de conduta, mau procedimento, condenação criminal do empregado com trânsito em julgado, caso não tenha havido suspensão de execução da pena, desleixo no desempenho de suas funções, embriaguez habitual ou em serviço, indisciplina, insubordinação, abandono do emprego, ato lesivo da honra e da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou empregador, ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outra pessoa. O empregador não pode, em hipótese alguma, registrar na carteira de trabalho que o empregado foi despedido por justa causa. Em casos de pedido de demissão e de despedida por justa causa, no momento da rescisão, devem ser acertadas as seguintes parcelas rescisórias: pagamento de saldo de salário, pagamento de férias, acrescida de 1/3,
pagamento de 13º salário proporcional. E, em caso de despedida sem justa causa, pagamento de saldo de salário, pagamento de férias acrescidas em 1/3, pagamento de 13º salário proporcional e liberação dos depósitos do FGTS acrescidos do pagamento de multa de 40%. O falecimento do empregado rural torna o contrato de trabalho extinto e é necessária a homologação da rescisão do contrato do trabalhador rural. Em casos de rescisão do contrato, com exceção da despedida por justa causa e de pedido de demissão, o trabalhador rural tem direito ao cumprimento do aviso prévio, um período adicional em que continuará trabalhando e recebendo pelos dias trabalhados. O aviso prévio é de no mínimo 30 dias e é contado a partir do dia seguinte à data em que o empregado ou empregador comunica ao outro sobre a intenção de rescindir o contrato. Conforme a Lei nº 12.506 de 2011, o aviso prévio passa a ser proporcional, sendo o período mínimo acrescido de mais 3 dias por ano trabalhado, podendo chegar a, no máximo, 90 dias. Na despedida sem justa causa, o empregador pode dispensar o trabalho do empregado durante o período do aviso prévio, mas neste caso, deverá efetuar o pagamento referente aos dias do aviso. Essa modalidade é chamada de aviso prévio indenizado. O aviso prévio indenizado deve ser computado para fins de cálculo de férias e 13º salário. Além disso, como o aviso prévio conta como tempo de serviço para fins de aposentadoria, o empregador deverá recolher o INSS relativo ao período sobre o aviso prévio indenizado. No caso de pedido de demissão, o empregado tem 2 opções: trabalhar durante o aviso prévio ou, caso não queira seguir trabalhando, indenizar o empregador com o valor correspondente ao período. A data da rescisão a ser registrada na carteira de trabalho é o último dia do aviso prévio, independentemente do aviso ter sido trabalhado ou indenizado. Em casos de despedida por justa causa, o trabalhador não tem direito ao cumprimento do aviso prévio. Durante o aviso prévio, o empregado rural tem direito a 1 dia por semana, sem prejuízo do salário, para procurar outro emprego. O empregado rural tem direito ao seguro-desemprego na rescisão do contrato, somente quando por iniciativa do empregador e sem justa causa. O empregado rural, inscrito no INSS, pode se aposentar ao completar 60 anos, quando for homem, ou 55 anos, quando for mulher, uma vez cumprida a carência de 180 contribuições mensais à Previdência. O empregador pode contratar o empregado rural já aposentado e, da mesma forma, o empregado rural que se aposentar pode continuar trabalhando para a mesma pessoa. A aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição da incapacidade mediante um exame médico pericial. Nos 2 casos, as contribuições ao INSS devem continuar sendo recolhidas normalmente. Com relação aos equipamentos de proteção individual, a CLT estabelece que a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente o equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados. É recomendado também consultar o sindicato para saber o que a convenção coletiva da categoria está determinando. Para resumir, vamos falar sobre os deveres do empregado e do empregador rural. Os deveres do empregado: executar seus serviços com dedicação, empenho, assiduidade e pontualidade, cumprir as ordens do empregador, tratar o empregador com respeito e educação. E os deveres do empregador: pagar os salários no prazo de lei, sem atrasos e descontos indevidos, tratar o empregado rural com respeito e educação, não exigir a realização de serviços não contratados, fornecer os materiais para execução dos serviços contratados, fornecer escola quando houver mais de 50 famílias na propriedade. É importante lembrar que estas leis podem mudar, por isso é importante que você esteja sempre informado para continuar praticando sua atividade de forma legal. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante o conteúdo e até mais.